Hoje nós estamos aqui falando de um doutor da igreja chamado Santo Alberto Magno. Esse homem nasceu em 1206, nasceu na família nobre, rica. Diz os escritos que desde criança ele tinha um chamado de Deus, ele amava as coisas de Deus, desde criança ele tinha uma paixão pelas coisas de Deus. Aos 16 anos ele começou a ingressar numa faculdade, foi morar longe, fora dos seus pais. E diz o escrito que ele tinha uma grande dificuldade com a teologia. Essa dificuldade ele pensou em desistir, muito em desistir. Mas aí ele tinha uma grande devoção à Virgem Maria. Diz os escritos dele que através dessa dificuldade e através da Virgem Maria, da intercessão da Virgem Maria, que era amiga dele em oração, que ele rezava de intercessão dela, ele conseguiu vencer essa dificuldade da teologia. Ele começou a ter uma aliança muito próxima a Nossa Senhora, intercedendo a Jesus por ele. Diz que aquele homem, ele era muito sábio, ele tinha muita sabedoria, ele era muito inteligente. E aquele homem, ele ingressou nos dominicanos, foi ser frei. E lá ele tem uma função muito grande lá, de ensinar e de pregador. E lá ele começou a pregar e ensinar. Por que ele ensinava? Porque diz que ele tinha muita inteligência. Ele ensinava química, física, ele é mestrado em química e física e outras matérias. E aquele homem foi se destacando, aquele frei, ensinando. Ele até a astrologia ele sabia. E ali ele foi ingressando, pregando. E teve um período que não dava para ele ficar na sala de aula. E não dava mais para pregar em um espaço de 4 paredes. Com tanto aluno e tanta gente que gostava de ouvir ele pregando. Aí ele começou a pregar nas praças. Por quê? Porque não tinha espaço. Quando ele ensinava, como ele sabia, ele mestrado em física, química e outras matérias, as pessoas se apaixonavam porque ele tinha um dom de ensinar. E quando ele pregava a palavra de Deus, as pessoas se encantavam pela sua inteligência, sua sabedoria. Ele era muito usado pelo Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus. E me amava muito o Senhor. E todo o ensino dele era para ensinar como ser de Deus, como servir a Jesus. E ele continuou a sua caminhada. E também ele teve muitas dificuldades. Mas olha como este homem, ele tinha um propósito, ensinar, para fazer discípulos para servir Jesus Cristo. Um que ele ensinou, que foi discípulo dele, nada menos que São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos do mundo. São Tomás de Aquino aprendeu muito com esse, e doutor da igreja, né? Doutores da igreja. Para tu ver que, olha como esse homem foi importante para a vida da igreja. Jesus tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim: aquele que ensina o certo, eles são os maiores no reino de Deus. Aquele que ensina uma coisa errada, nem seja pequena, é os menores no reino de Deus. Por isso ele se dedicou a ensinar. Mas uma coisa muito importante, aquele frei, muito inteligente, muito sábio, uma coisa ele não perdeu: a humildade e a oração. Cuidado, porque aquele frei ele não perdeu a obediência. Ele não perdeu a obediência, a oração e a humildade. Porque ele sabia se perdesse ele cairia tudo. Aquele sábio, aquele homem inteligente, aquele homem que era reconhecido por super inteligência, ele não perdeu essas 3 coisas. Quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus: obediência, oração e humildade. É onde o Espírito age. E ele, quando morreu, ele foi canonizado e se tornou doutor da igreja, porque obedeceu à Santa Igreja. Observe. E é interessante que ele também é um intercessor dos alunos, que faz estudo numa matéria. Eu não me lembro qual é a matéria. Ele é um dos intercessores.
Sejamos como ele, inteligente, procuramos estudar, mas nunca perder o foco de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.